Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprovski, sou advogado e estamos aqui no canal Portugal Legal de hoje para trazer mais algumas informações a respeito dos processos de legalização de imigração para Portugal. Antes de entrarmos efetivamente ao vídeo, gostaria de lembrar a todos os que nos assistem pela primeira vez ou que já assistem o nosso canal, mas ainda não fizeram a sua inscrição, que façam, que inscrevam-se em nosso canal, que deem o like aos nossos vídeos e que marquem o sininho na página do YouTube, para que a cada novo material postado aqui no canal, o YouTube lhes informe automaticamente, né, de que tem um novo material, de que temos algo novo e que possa ser do seu interesse. Para aqueles que já são os inscritos, o nosso muito obrigado, né, por estarem inscritos em nosso canal e por nos acompanharem aqui no canal Portugal Legal. Vamos rodar a nossa vinheta e em seguida retornamos com o material de hoje, que tem relação, ou seja, é diretamente ligado ao interesse daquelas pessoas que já estão em Portugal, né, e que se encontram numa situação entre a ilegalidade e a legalidade. Né? Eles estão, digamos assim, numa situação regular temporária. Mas vamos rodar a vinheta e em seguida retornamos para o nosso material de hoje. Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Como nós vimos falando já lá na introdução, nós hoje temos aqui um assunto que está relacionado às pessoas que já se encontram em Portugal, sejam elas de qual nacionalidade for, porque isto não tem a ver com a nacionalidade, mas sim com a situação em que estas pessoas se encontram em Portugal. E quando nós abrangamos, né, vamos abranger todo este universo, porque desta feita não é só para o cidadão brasileiro, mas sim para todos os que estão aqui nesta situação, nós estamos falando da questão da sua regularização em Portugal, ou seja, da entrada com os seus pedidos de manifestação de interesse, depois aguardando pelo aceite desta manifestação de interesse, porque a primeira fase, que é feita uma análise dos documentos que a pessoa tem de inserir no sistema, né, para que o CEF possa analisar e dizer, ok, seus documentos estão corretos, você aceitou, né, como um cidadão que está apto a ficar em Portugal e desta forma agora o senhor tem que comparecer ao CEF, né, trazendo aí, dependendo da situação, se você já tem uma manifestação mais antiga, você ainda precisa apresentar os documentos originais. E para quem já fez uso da plataforma, que é a nova ferramenta disponibilizada aí pelo CEF, que já inseriu os seus documentos, ele está dispensado de levar os originais para o dia da entrevista. Entrevista que, na verdade, não é uma entrevista. Na realidade, isto seria a recepção dos documentos originais. Evidentemente que talvez por uma ou outra questão de dúvida, o atendente vai fazer alguma pergunta, vai fazer algum questionamento à pessoa para tirar aí alguma dúvida que ainda possa existir sobre um determinado ou alguns documentos que foram apresentados. Resolvido isto, o cidadão vai fazer o quê? A biometria. Vai tirar a impressão digital e vai tirar a foto que depois vai para o cartão de autorização de residência. Mas o assunto de hoje está relacionado com a fase da pandemia, com a fase do Covid. E no dia 2 de setembro, ou seja, na semana próxima passada, quarta-feira, o CEF publicou uma nota, né, para a imprensa local, dando conta de que todas aquelas pessoas que lá no início do ano, lá em março, quando houve, né, a grande
quando surgiu o grande problema e quando os órgãos foram fechados e começaram a trabalhar a meio vapor, começaram a trabalhar na base do teletrabalho, né, e posteriormente, quando reabriram os órgãos, começaram a trabalhar exclusivamente com agendamentos prévios, isso evidentemente retardou muitos processos e a fila começou a andar de uma forma um pouco mais vagarosa do que andava anteriormente. Pois bem, esta semana, dia 2 de setembro, o que aconteceu? O CEF informou que estaria prorrogando, né, a validade dos títulos, né, ou dos pedidos, melhor dizendo, dos pedidos de autorização de residência para todas aquelas pessoas que tiveram seus títulos em tramitação ou aqueles que venceriam, né, entre março até 30 de outubro. Agora o CEF, então, largou uma nota e eu vou colocar aqui na tela para os senhores a nota, digamos assim, que saiu aqui num dos portais de notícias de Portugal, para que a gente possa fazer o acompanhamento e avaliar o que está colocado aqui. O governo prolonga a regularização de imigrantes que aguardam decisão do CEF. Portanto, são aquelas pessoas que já deram entrada no seu pedido e até o momento não tinham nenhuma resposta por parte do CEF. Então, o governo decidiu prolongar a regularização dos imigrantes que se encontram à espera de uma decisão final por parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o CEF, né, com processos pendentes até 18 de março. Avança o Público. O Público é um outro portal de notícias, tá? Eu vou botar também aqui na tela para os senhores, esse aqui é o Público, tá? Também veio com a mesma matéria, veio com a mesma informação, uma abordagem um pouquinho diferente, mas o resultado é o mesmo. Portanto, estas pessoas que estão nessa situação até 18 de março, aguardando resposta, eles então estariam com o seu processo prorrogado. O que acontece com esta medida? Ela permite que os cidadãos em questão continuem a ter acesso aos direitos sociais, enquanto não receberem uma resposta definitiva sobre a sua autorização de residência. E espera-se que se prolongue pelo decorrer do próximo ano, dado ao número de pedidos que ainda existem para finais de junho de 2021. Volta para mim. O que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte: o CEF abriu, né, para aqueles que já tinham suas manifestações de interesse colocadas e que já tinham sido recepcionadas e avaliadas pelo CEF. Então entrou na segunda fase, que é a fase da marcação. O CEF, há dias atrás, abriu um número de vagas, um grande número de vagas, e muitas pessoas conseguiram fazer o seu agendamento. Assim como outros perderam a oportunidade, porque não estavam atentos, não estavam ligados, ou não tinham tempo, né? Porque muitas vezes trabalha, e daí não pode ficar lá o dia inteiro, ou a noite inteira, ou a madrugada inteira, tentando conseguir uma marcação, e aí acabaram perdendo esta oportunidade. E estas vagas já se estenderam até junho de 2021. Portanto, praticamente daqui a um ano. E o que acontece? Tem gente que ainda não conseguiu, mas está com o processo em andamento. Então ele perdeu esta janela de marcações. Então estas pessoas que se enquadram nesta situação, elas, para não perderem, né, um direito, vou botar aqui entre aspas, um direito que o Estado português lhes concedeu, né, para que não ficassem aí numa situação de risco enquanto época de pandemia, até 30 de outubro a primeira etapa. Agora o CEF já avisa que ele vai estender isto, né, que vai alargar este prazo, esta validade destes documentos, né, porque até 2021 ele não consegue limpar a fila. Ele não dá conta do trabalho, do número de processos que estão em análise, que estão pendentes de uma resposta definitiva por parte do CEF. Então o que acontece? Estas pessoas terão mais prazo, terão continuidade dos direitos que adquiriram lá no início da pandemia. Agora, isto não quer dizer que isto é uma solução definitiva. Estas pessoas
ainda não têm residência em Portugal. Isto é uma coisa provisória, única e exclusivamente para quê? Para que elas tenham acesso aos serviços públicos. Quando nós falamos aqui de serviços públicos, nós estamos falando principalmente das questões relacionadas à saúde e a outras questões relacionadas como ao IMT, porque muitos precisam fazer troca de carteira, fazer ajustes com carta de condução, né? Carteira de habilitação brasileira, carta de condução portuguesa. Então aí estouram os prazos, vencem os prazos. E para que isto não se torne um problema ainda maior, então o CEF está alargando aquela benesse que foi concedida lá atrás. Tá? Muito bem, isto é o caso. Agora tem um detalhe. Segundo a mesma publicação, o gabinete adiantou ainda que todos os vistos, autorizações de residência e licenças com término do prazo 15 dias antes de 14 de março vão também manter-se válidos, sendo por isso aceitos até 30 de outubro ou mais tarde, caso exista prova da renovação. Os senhores devem estar lembrados que em alguns vídeos lá atrás, quando esta medida saiu, em março, e logo em seguida, nós falávamos sempre o seguinte: venceu o título dentro deste prazo, está por vencer o título dentro deste prazo, o que você deve fazer? Você deve procurar o órgão responsável por isto e deve manifestar o seu interesse em renovação, dentro do prazo legal. Se você não fizer isto, o que acontece? Você simplesmente está abrindo mão do seu direito. E isto pode acontecer agora. Então, aquelas pessoas que deixaram vencer o título e não se preocuparam, ou ainda não estão preocupadas com a renovação legal do título que já tem, não é? Porque em alguns casos os documentos venceram neste tempo, estas prorrogações podem ter problemas. Estas renovações podem ter problemas. Por quê? Porque a pessoa não fez aquilo que lhe competia, que era o quê? Pedir a renovação. E vai ter que fazer prova. Se não tiver prova da renovação, você pode ter problemas. Eu digo pode, porque isto pode também mudar, não é? Mas, regra geral, era isto. Então, desejamos a todos os senhores muito boa sorte, muito sucesso, que consigam resolver toda esta questão dos seus documentos dentro de um prazo aceitável. A gente sabe que 2 anos para se regularizar é muito, mas talvez, volto a dizer e bater nesta tecla, talvez, né, se tivesse optado por vir legalmente a Portugal, em 90 dias estaria resolvido e não estaria aí agora aguardando por uma aceitação de uma manifestação de interesse que, em época de pandemia, vai ultrapassar os 2 anos. Seria isso para hoje. Um grande abraço a todos. Muito obrigado àqueles que já nos seguem. Aos que ainda não seguem, façam a sua inscrição, deem o like aos nossos vídeos, marquem o sininho, porque o YouTube lhes avisa automaticamente quando tem material novo no canal. E aqui embaixo está o nosso Instagram. Se existem dúvidas, se precisam de algum esclarecimento que possa ser tirado, nós estamos aqui à disposição. Se não, o encaminhamento será outro, né, para que a gente possa atender e, quiçá, ajudar a dar cabo, né, a dar termo ao seu processo de regularização aqui em Portugal. Um grande abraço e até a próxima.